A essa altura você já deve saber bastante coisa sobre a ADI 2135, que extinguiu o regime jurídico único no serviço público. Mas eu estou aqui para te apresentar alguns outros pontos de reflexão que a maioria dos influenciadores, professores de cursinhos para concursos públicos não mencionaram, envolvendo essa decisão e como isso pode te afetar, você concurseiro iniciante, concurseiro experiente e até mesmo quem já está no serviço público. Primeiramente, eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos. Bom, quem sou eu? Por que você deveria me escutar sobre esse assunto? Como eu já mencionei, eu sou um advogado focado em servidores públicos. Então eu trabalho em aspectos envolvendo o direito após a posse do servidor público. Além de trabalhar diretamente com os servidores, por meio de ações judiciais, processos administrativos, a gente também atua com entidades coletivas do serviço público, que são entidades que justamente estão trabalhando ativamente a todo tempo para que o direito do servidor público não seja prejudicado, dependendo da esfera em que ele está inserido. Então existem entidades estaduais, municipais, e justamente são essas entidades que vão ser os protagonistas envolvendo hoje a mudança do temido regime jurídico. Eu pensei em separar esse tema, a extinção do regime jurídico único, para 3 camadas diferentes. Primeiro eu vou estar conversando com o concurseiro iniciante, aquele que está começando agora para as provas e veio essa notícia, não sabe o que fazer, enfim. Depois eu quero conversar com um concurseiro mais experiente, eventualmente pessoas que estão até aguardando a posse no concurso público, ou seja, aguardando a nomeação, a posse em algum certame em que já foram aprovados. E por último, eu não quero deixar de conversar com aquele que já é servidor público, porque também envolve temas, questões importantes, independente da gente saber da modulação de efeitos da decisão, de que só vai valer para aqueles novos ingressantes no cargo público, é interessante a gente também conversar com o servidor que está na ativa. Então, para você que é concurseiro iniciante, é importante você saber que o serviço público, o ingresso no serviço público é pelo mérito, é essa a regra. Então, ainda que a gente tenha uma mudança de regime jurídico, não é o fim do concurso. A prova, o método de ingresso no serviço público continua sendo o concurso público. Então, o que, apesar de ter mudado o regime, você ainda vai ingressar pelo seu próprio mérito. Você não vai depender de fatores externos para poder assumir aquela função remunerada no serviço público, independente do regime que você esteja inserido. E, no geral, o serviço público oferece ainda melhores remunerações que a iniciativa privada e também melhores condições de trabalho, ou seja, as chefias são mais flexíveis, tendem a ser mais flexíveis. Você tende a estar conversando com uma pessoa que também se submeteu a um certame, abdicou de coisas da vida dela para justamente estar ali inserida no serviço público. Existe uma conversa, uma coesão entre esses agentes, as pessoas envolvidas no serviço público. Então, ingressar no serviço público, mesmo com uma mudança de regime, não vai ser uma coisa ruim. Não é toda essa catástrofe que estão pintando. Um outro detalhe é que o regime seletista ele traz outras possibilidades para o serviço público. Lógico, a gente não está considerando aqui um terceiro tipo de regime que pode surgir também. Pode surgir um regime híbrido, por exemplo, aspectos seletistas, aspectos estatutários, mas vamos falar aqui do regime seletista, que seria o mais prático, é o que é mais plausível hoje. Ainda assim, existem outros direitos que surgem no regime seletista que podem te afetar e te blindar de algumas coisas que você está preocupado agora. A gente vai falar isso no segundo bloco, mas, por exemplo, eu estou conversando agora de CLT e CLT tem acordo coletivo de trabalho. A gente tem convenção coletiva de trabalho. E essas convenções e acordos podem trazer, de alguma forma, lógico, tendo uma visão mais otimista do que está acontecendo, algumas vantagens que você não teria ou não seria fácil de negociar num regime estatutário. Partindo para o concurseiro experiente, que eu acho que talvez é o mais afetado por esse momento tão conturbado. Por que o mais afetado? Provavelmente você já vem de um ritmo de estudo há um bom tempo e foi pego de surpresa com essa decisão. Nesse caso, uma pergunta que surge muito para mim é se aquele que está aguardando a posse poderia ter o regime jurídico alterado antes mesmo de tomar posse no cargo público. Qual que é a minha visão sobre isso? Como a gente sabe, o edital é um ato normativo secundário, ele tem que se submeter a uma lei, que é a legislação primária, o ato normativo primário, que é aquele que cria direitos e obrigações. Consequentemente, eu não enxergo a possibilidade de alguém que fez um concurso no edital sobre um regime jurídico único, estatutário, que vai ser nomeado para assumir este cargo público, antes dessa nomeação ter o regime jurídico
alterado, até porque a legislação teria que ser alterada primeiro, para depois vir o ato normativo secundário, que seria o edital, e regulamentar ela. Então eu não consigo enxergar o cenário dessa maneira. Inclusive, na minha opinião, a partir da instituição de regimes jurídicos, a tendência é que venha uma cláusula de transição e diga que aqueles que estão nomeados e empossados nos cargos também vão continuar com o regime que foram empossados. Enfim, essa é uma opinião minha, mas que a gente tem que ver como ainda vai acontecer politicamente. De todo modo, aquele que está com essa preocupação antes de ser nomeado, empossado no cargo, ter o regime jurídico alterado, honestamente eu não consigo ver esse cenário, a não ser em municípios muito pequenos, em que a gestão corre de uma maneira um tanto diferente, ou seja, até mesmo aqueles municípios que já estão vinculados ao regime geral de previdência, que são aí pouco mais de 2.000 municípios no país, talvez esses tenham uma tendência a acelerar essa mutação legislativa. Mas, no geral, eu não enxergo essa possibilidade para a grande maioria dos servidores, dos concurseiros que estão aguardando nomeação. Considerando a hipótese de um regime jurídico seletista, eu volto a mencionar aquele ponto que eu já falei também para o concurseiro iniciante. Existe a possibilidade de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. E o que é interessante a gente ver que alguns acordos coletivos já trazem ali no serviço público. Por exemplo, existe um acordo coletivo do BNDES. O acordo coletivo desse último biênio dos servidores do BNDES, ele traz, mesmo para aqueles servidores que são empregados públicos, a possibilidade de uma estabilidade. Olha só que interessante. Eu estou aqui na tela com o acordo coletivo de trabalho, e também vai estar aí na tela para vocês. Na cláusula 16ª, ele coloca o seguinte: as empresas do sistema BNDES se comprometem a despedir os empregados somente nas seguintes hipóteses. Hipótese A, justa causa, conforme disposições legais aplicáveis. B, infração disciplinar, precedido de processo administrativo previsto nos regulamentos internos, ou insuficiência de desempenho do empregado. Perceba que essas três possibilidades de dispensa do empregado público do BNDES é muito parecido com a própria estabilidade, ou seja, todas essas cláusulas envolvem um processo administrativo, um processo de justificativa para a demissão desse servidor. Inclusive, no parágrafo 1º, até visando blindar algumas hipóteses muito genéricas de decisão, ele fala o seguinte: não será considerado insubordinação o ato praticado pelo empregado em observância das atribuições, responsabilidades e competências inerentes ao cargo e à função por ele exercido. E ele também, para blindar questões envolvendo insuficiência de desempenho, ele fala o seguinte, no parágrafo 2º, a decisão que determinar a despedida de empregado por motivo de insuficiência de desempenho deverá ocorrer com base em histórico de avaliações formais em sistema de avaliação de desempenho, conforme disciplinado, enfim. Ou seja, ele deixa um texto muito forte para aquele empregado público do BNDES se sentir seguro para realizar as atribuições, as funções para a qual ele foi aprovado, as funções que ele exerce naquele cargo público, naquele emprego público, na realidade, não cargo. Consequentemente, ainda que ele seja um empregado público, ele tem essa certa estabilidade, que não é a literalidade de um estatuto, eu sei disso, mas já gera garantias muito diferentes de um simples regime seletista, que é o que o pessoal tem muito medo. Aquele regime seletista que possibilita, por exemplo, a demissão sem justa causa. Aqui, essa hipótese fica afastada pelo acordo coletivo de trabalho realizado pelo BNDES. Tá certo, Jorge, mas eu sou um concurseiro que busco o regime estatutário, faço questão. Você acha que ainda haverá regimes estatutários no longo prazo, eles vão sobreviver? Bom, minha resposta curta e grossa é que eu não tenho dúvidas de que os regimes estatutários irão se manter, eles vão continuar fortes e em entes fortes. Qual que é a principal diferença? Se você realmente faz muita questão do regime estatutário, e eu entendo que você deve fazer, eu não concordo com a DI 2165, só para deixar claro, mas o que eu te daria de conselho é justamente buscar esses entes que estão fortes politicamente, ou seja, entes que têm interesse em negociar, conversar com a categoria, em que há uma crescente do serviço público, há uma crescente da força das entidades coletivas envolvidas nesses entes federativos. Eu sempre cito o exemplo aqui da minha região, porque é aqui que eu habito, é aqui que eu atuo, então eu posso dizer com propriedade, com autoridade, que o Mato Grosso do Sul está muito longe do risco de romper o regime jurídico estatutário. Está longe. E se isso for ameaçado, as entidades não vão ficar caladas, não vai faltar esforço coletivo, não vai faltar esforço político para impedir
impedir que essa alteração aconteça. Então eu consigo enxergar que o Mato Grosso do Sul vai continuar com um regime estatutário forte anos à frente. Boa parte aí, talvez décadas, sem mudar esse regime jurídico. Da mesma forma que outros estados também têm essa característica. O maior risco mesmo tá para aqueles municípios, principalmente municípios pequenos, e principalmente aqueles que já têm uma vinculação ao regime geral de previdência. No nosso primeiro vídeo envolvendo esse tema, que eu fiz bem de maneira muito urgente, quando saiu a notícia, eu já mencionei. A reflexão que deve ficar envolve muito o regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência, ele passa, na verdade, por uma crise severa. A grande maioria dos regimes próprios de previdência são deficitários, têm um problema com receita. Então eles precisam ser estimulados, alimentados pelos novos ingressantes no serviço público. Consequentemente, é um tiro no próprio pé eu fazer um concurso para seletistas que estarão submetidos ao regime geral de previdência se eu vou deixar de alimentar o meu regime próprio de previdência. Por exemplo, os regimes estaduais, que têm uma dimensão muito maior do que um regime próprio municipal. Ah, Jorge, não, eles vão querer fazer isso sim, porque A, B, C... Olha, eu não vejo sentido, porque o que eles poderiam prejudicar de previdência, eles já prejudicaram. Os novos ingressantes têm uma aposentadoria terrível comparado a quem está lá atrás. Quem ingressou antes no serviço público tem uma aposentadoria muito mais vantajosa do que os novos ingressantes. Já foi piorada a aposentadoria dessas pessoas. Ou seja, eles já estão conseguindo balancear a questão desse déficit, justamente trazendo esses novos ingressantes que vão sustentar essa pirâmide da previdência no regime próprio de previdência. Então, não vejo interesse político imediato de extinção do regime jurídico estatutário. Não em entes fortes, em entes maiores, entes que têm uma atividade dessas categorias, uma força de entidades coletivas que representam os servidores públicos, que vão ter que passar por um desafio político, um desafio de gestão, ou seja, tirar o regime jurídico único não é uma decisão tão fácil e não tem que ser uma decisão fácil para o gestor. Então, se você busca realmente o regime estatutário e a estabilidade, foque em concursos que estão vinculados a entes federativos fortes, estaduais principalmente e capitais, municípios que têm uma receita muito grande, que têm uma gestão ativa, enfim, e que também tenham entidades coletivas ativas. Eu diria que essa é uma preocupação que vai se tornar recorrente, principalmente porque a gente mencionou, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho é realizada pelos entes sindicais. Então, os sindicatos de servidores públicos vão começar a se destacar. Eles terão que ser fortificados pela base de novos ingressantes do serviço público, porque cada vez mais essa representatividade será determinante dos direitos dos novos ingressantes no serviço público. Agora, nesse último bloco, eu vou falar com o servidor público, aquele que já está no cargo, que não vai ser afetado diretamente pela DI 2135, mas que tem que ter o cuidado de não deixar essa medida ser aprovada no ente ao qual você está vinculado. E eu te explico por quê. Se essa medida é aprovada, você quebra a ideia de regime jurídico único e, consequentemente, você cria regimes jurídicos paralelos. Se eu tenho dois regimes jurídicos, ou até mais de dois regimes jurídicos, 3, por exemplo, um regime híbrido, enfim, isso faz com que as categorias comecem a se afastar e não queiram brigar de maneira conjunta. Consequentemente, o que era muito interessante para um gestor antes, aprovar um direito funcional para questões políticas, aumentar uma remuneração, dar um reajuste melhor para a categoria, ele vai ter que começar a selecionar o regime jurídico que ele vai querer fazer isso e de que forma ele vai querer fazer isso. Ou seja, você, a partir do momento em que não está submetido a um regime jurídico único, quebra o poder de luta, o poder de união das classes, das categorias do serviço público que estão vinculados àquele ente. Então, se você é um servidor público da ativa, você tem que estar preocupado em que isso não seja aprovado e que os novos ingressantes continuem vinculados ao mesmo regime jurídico que você está. Bom, emitindo agora um pouco uma opinião pessoal minha sobre a questão da DI 2165, é que a DI 2165 foi ruim, eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas a quebra do regime jurídico único envolve muito mais perguntas e diversos outros aspectos políticos que, honestamente, se você ainda é um concurseiro, iniciante, não se preocupe com isso. O ingresso no serviço público ainda é um ingresso por mérito próprio, o serviço público ainda é atrativo, o serviço público ainda é competente, ele é eficiente, existem pessoas, existem chefias que são de carreira e estão envolvidos com a gestão política. Existe político, sim, que consegue enxergar um servidor público de carreira como aquele que vai ter que ser o cabeça de uma gestão, o cabeça de uma secretaria. Existem, sim, gestores que ainda enxergam dessa forma. Não fiquem iludidos com base somente na notícia. E eu falo isso porque eu já fui um concurseiro, eu já fui nomeado para exercer
cargo público, na verdade emprego público na época que eu fui aprovado em outros certames. Tenho mais de 9.000 questões respondidas no QConcursos, eu estive do outro lado. Eu advogo para servidores públicos hoje justamente por ver como a balança não é justa. A Fazenda Pública é muito qualificada e não tem nenhum advogado que está preocupado em estudar, em ajudar, em compreender as causas do serviço público. Então eu quis atuar desse lado por conta disso. Advogar para servidores públicos está na minha essência desde que eu tenho 19 anos de idade. Eu me preocupo com o regime jurídico administrativo desde essa época. Então, eu sei que a ADI 2135 é terrível, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas quanto a isso. Até porque eu não queria ter que estudar a CLT para ter que advogar para servidores públicos. Eu trabalho com um regime jurídico único, né, que não é mais único. Então, ela é ruim, mas não estejam desacreditados quanto ao ingresso no serviço público, não estejam desanimados, porque eu garanto para vocês que o serviço público é muito mais do que vocês estão vendo na Surface, estão vendo em notícias, aprendem em ambiente de cursinho, enfim, tem muito mais a ser aprofundado por vocês após o ingresso, seja no emprego público ou no cargo público. Não temam quanto a isso. E um apontamento final é que eu acredito que essa extinção do regime jurídico único ela vai afetar duas categorias principalmente, categorias da saúde e categorias da educação, especialmente professores. A gente tinha uma recorrência de contratos temporários na administração pública envolvendo essas duas carreiras, né? Então saúde e educação. E eu acredito que entes menores, a partir dessa flexibilidade que eles vão ter agora de quebrar o regime jurídico único, vão poder regulamentar uma lei com um regime jurídico seletista para a contratação de professores, médicos, enfermeiros, enfim, principalmente em municípios menores. Então, eu acredito que o cuidado nesse primeiro momento é com essas carreiras. Ter o cuidado de que essas carreiras não serão precarizadas, principalmente em municípios menores, por essa medida de instituir esse regime jurídico paralelo ao regime jurídico estatutário do município. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você quer mais conteúdo envolvendo servidor público, a gente vai ter uma porrada de vídeo aqui no canal e também a gente vai falar cada vez mais sobre o serviço público ali no dia a dia, na prática, como que são as questões remuneratórias, como essas negociações acontecem. A gente tem estudos muito interessantes envolvendo as diferenças remuneratórias de acordo com o ente. Então, se você quer ter esse conteúdo até para você ter uma noção de decisão sobre qual concurso você vai fazer, qual ente é forte, qual ente não está tão aliado ou alinhado com o serviço público, a gente também vai trazer esse conteúdo para vocês muito em breve, capaz de ele estar até postado aqui já no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para apoiar o nosso projeto, considere se inscrever no canal e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.